Deus, Ele é tudo que nós necessitamos, que Ele deve ser o primeiro, estar em primeiro lugar, não somente no dia da semana, mas em todos os dias. É uma forma de reconhecer que sem o Senhor nós não podemos prosseguir, nós não podemos dar nenhum passo sem o Senhor. Então que assim seja, em nome de Jesus, que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus, compreender e colocar em prática e ter uma semana muito, muito abençoada, porque é isso que faz a gente diferente, é o ouvir e o colocar em prática, amém? Você está entendendo? Então tá bom, então faça as suas anotações, eu não me importo que você pegue uma folha de papel, ou que você pegue o seu celular para anotar, só não pode entrar no WhatsApp, né? Nem no Instagram também nessa hora, senão você vai se perder na mensagem. Mas eu quero meditar com você sobre algumas situações que acontecem e nos fazem cair num engano, numa falsa religiosidade. Aliás, teve um dia festivo teve uma data comemorativa nessa semana, que alguns comemoraram, é um dia comemorativo. Quem comemorou aí um dia muito especial, dia 1º de abril? Era dia do quê? Dia do quê? Da mentira, você sabe, né, irmão? Você comemorou, você celebrou? Não, misericórdia, né? Espero que você não tenha celebrado nesse dia, que você não tenha feito nenhuma brincadeirinha para dizer assim, é só brincadeira, porque mentira é pecado. E por mais que muitas vezes venha com uma roupagem de que, é uma mentira branca, não tem problema não, mas isso daqui é uma mentirinha só para proteger, mas é assim, é que se eu falar a verdade vai ofender. Mentira, é pecado, e por isso eu trouxe como tema dessa mensagem, a mentira ele é um veneno disfarçado de solução. A mentira é um veneno disfarçado de solução. Alguns escolhem não contar a verdade, pensando que contar a verdade vai ser pior. É um engano seu. Talvez o erro que você cometeu, ou aquilo que você descobriu e não quer contar e acha que vai causar mais problema, mais divisão, você ocultá-lo, o inimigo vai encontrar o melhor momento para que essa situação venha à tona e a situação seja pior do que você imaginava. Às vezes nós caímos nessa tolice de achar que ninguém sabe, ninguém está vendo, mas lembre-se disso. Deus sabe, Deus viu, Deus ouviu, nada está encoberto diante do Senhor. Embora nós venhamos a usar a expressão pecado oculto, o pecado ele pode estar oculto das pessoas, mas de Deus nada está oculto. Você entendeu? Diga misericórdia. Misericórdia de Deus, nada está oculto. Mas nós vivemos em uma sociedade em que a mentira é algo normal, é comum. E muitas vezes é justificada desse jeitinho aí, mentirinha, uma mentira branca, ou é para o bem de alguém, então por isso muitos mentem. E nós sabemos que a mentira ela não nasceu em Deus, a mentira não vem de Deus. Tem algo que o diabo é pai, ele é pai da mentira. João 8,44, não são vocês em nome de Jesus, mas a Bíblia diz vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Já parou para pensar um pouquinho sobre Lúcifer, sobre o inimigo, sobre o diabo? O que acontece? Ele habita no céu, ele está lá, na presença de Deus, entre querubins, serafins, arcanjos, anjos. Ele conhece o próprio Deus, sabe que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, que é impossível ser igual ou maior que Deus. Mas, como nele não havia a verdade, ele se apega à mentira desde a sua origem, desde sempre. E ele pensa que
dá para criar uma rebelião aqui. Dá para fazer diferente. Ué, a gente pode agir diferente. Não tem problema algum. Ah, mas Deus... Eu posso ser igual a Deus. Nós conhecemos a história, e por mais que você não conheça toda a história, talvez, mas você sabe que Lúcifer, quando ele cai, o inimigo, o diabo, quando ele cai, esse anjo de luz, quando ele se rebela contra Deus, ele é expulso do céu, não somente ele, mas também um terço dos anjos. Um terço dos anjos. Agora a Bíblia fala que são milhões e milhões e milhares de anjos que lá existem hoje no céu, louvando e adorando a Deus. Agora você imagina, um terço desse caiu, e esses anjos caídos agora são o quê? São demônios que estão nas trevas, são demônios que não se submeteram a Deus, mas até os demônios se submetem a Deus hoje. Porque para que eles façam qualquer coisa, é preciso dar lugar. Para que o inimigo possa agir na vida de alguém, é preciso que seja dado lugar. E quando eu falo dar lugar, eu me refiro ao pecado. Porque se há pecado, há lugar para o inimigo agir. E é uma ignorância, um falso entendimento, achar que não tem problema não eu contar uma mentirinha, porque está tudo certo. E uma mentira não vai dar lugar para o inimigo, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que aquele que mente, ele faz, o desejo dele é fazer a vontade do pai dele. O pai dele é o diabo. Quem mente aqui, levanta a mão. Não levanta a mão, tá, irmão, né? Porque aí vocês já vão te olhar e vão dizer assim, ó, o pai dele, quem é? Quem é, irmão? O diabo. Quem é o pai de quem mente? O diabo. Quem é o seu pai? É Deus. Aqui eu trouxe a palavra mentira para você pensar um pouquinho mais. No grego e no latim, a palavra no grego aponta para falsidade, engano intencional ou distorção da verdade. No latim, a palavra mentire, ela indica algo que é forjado na mente e transmitido com a intenção de enganar. A mentira é o contrário da verdade. A mentira é uma tentativa de engano. Não, mas é assim, eu só não falei a verdade toda, mas você distorceu a verdade. E distorcer a verdade é mentira. E fazer promessa e não cumprir é mentir. E deixar de falar o que é verdade, a omissão também é uma mentira. A mentira da omissão também é pecado. E quando nós pensamos na mentira, quem foi que contou a primeira mentira? Qual é a primeira vez que a gente viu uma mentira sendo contada na Bíblia? Aonde? No jardim do Éden. Quem contou a mentira? O diabo, o inimigo, representado ali pela serpente. Gênesis 3, de 1 ao 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. O que a serpente ela fez aqui? Ela distorceu a verdade. Ela distorceu a verdade, porque Eva também não estava muito bem ali da cabeça naquele momento, pouco esquecida, porque ela disse assim, o Senhor falou que a gente não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Daquela árvore o Senhor não disse que não podia comer. Da do meio do jardim, podia comer, que era a árvore da vida. Mas eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa eles não podiam comer. E aí nesse trocadilho ali que a serpente faz com ela, diz assim, não é nada disso. É que Deus sabe que quando vocês comerem no fundo daquela árvore, vocês vão se tornar igual a Ele. E aí Eva se deixou seduzir, não apenas pelo que ela ouviu, mas também pelo que ela viu.
Não é à toa que a Bíblia fala, ensina que eu e você, nós não devemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E agora eu quero que você pense na palavra diabo como inimigo. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então, geralmente, é o animalzinho que é pego no meio do grupo, é o mais fraco, é o que tem pouco tempo de vida, é o que está meio debilitado, é aquele que não anda muito bem. E a Bíblia diz que o inimigo ele fica lançando seus dardos inflamáveis. Há uma expectativa do inimigo em nos derrubar, em nos ver caído. E nós caímos quando nós achamos que estamos de pé, quando nós achamos que sabemos tudo o que devemos fazer e não estamos fazendo. Em primeiro lugar, a Eva não deveria ter dado papo ali, estar de conversa com a serpente, né? Ela não deveria ter questionado, dado lugar na sua mente para essa conversa. Mas ela deu lugar. Apocalipse 12, 9 vai falar sobre o inimigo, sobre o grande dragão. Coloca, por favor, Apocalipse 2, capítulo 2, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. O inimigo ele é especialista em enganar, em mentir. Aí olha para mim aqui agora. Algumas mentiras que são lançadas como dardos em nós. Não adianta você ir à igreja, buscar a Deus. Do que adianta você estar lendo a Bíblia, orando? Quanto mais você ora, mais você lê, mais problemas acontecem. Do que adianta honrar a Deus? Você está vendo só o bonzinho só se dá mal. Você está vendo só como aqueles que tentam fazer o que é certo, geralmente não vai muito para frente. Olha, um bom profissional dentro da sua área, da área comercial, tem que mentir. Porque se você não mentir, você não vai ganhar uma boa comissão. Viu? Você tem esse produto, você vai trabalhar e vai comercializar esse produto. Mas se você contar toda a verdade do produto, não vão comprar de você. Então você tem que ser estratégico. Fale somente aquilo que é bom. Lembre-se disso. O inimigo ele é ardiloso, ele é sutil. E essas também são estratégias do inimigo. Mas é assim, sabe o que é? É que eu cresci, e essa é a minha realidade, viu? Eu cresci e minha mãe ela dizia assim para mim, quem fala a verdade não merece castigo, né? Ou no norte do país diz não merece peia, né? Quem fala a verdade não merece ganhar uma peia, né? Mas mesmo que eu falasse a verdade, algumas vezes eu pegava uns puxões de orelha, eu era disciplinado, porque falar a verdade não me exime das consequências do que eu fiz de errado. E o medo, talvez, das consequências da verdade faz com que muitas pessoas optem em caminhar na mentira. Mas toda mentira, por menor que pareça, carrega o DNA do inferno. Eu ouvi alguns poucos misericórdia aqui, viu? Você está entendendo? Lê junto comigo. Toda mentira. Quem é o pai da mentira? Falar mentira, então, tem um pedacinho em mim de quem? De Deus ou do diabo? Misericórdia. Eu fui pesquisar, né? Enquanto preparava essa mensagem para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês. Quais são as formas que geralmente as pessoas escolhem para mentir? Bom, em Provérbios 6, de 16 a 19, nós vamos encontrar esse texto que está aqui. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que fala
a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Língua mentirosa, aqui a língua mentirosa e a testemunha falsa, nós vamos perceber uma tentativa de manipulação. Alguém que conta uma mentira para se beneficiar, para ser bem-sucedido, para transparecer algo que não é. Alguém que conta vantagens sobre si, mentindo. Conta algo, coisas que não fez, coisas que não aconteceram. Ou alguém que usa a mentira para depreciar o seu irmão, para tirar vantagem também, isso acontece. Mas, enquanto eu pesquisava sobre mentiras, me ajuda, por favor, travou aqui. Enquanto eu pesquisava sobre mentiras, eu encontrei aqui 11 tipos de mentiras, formas de mentir. E a pessoa diz assim, mas eu não minto, né? A mentira branca que é, eu falei só, eu não contei a verdade, porque se eu contasse causaria problemas. Omissão. Alguém chega com você e te pergunta algo, você prefere ficar calado. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, mas você está sendo omisso, você está mentindo. Do exagero, né? Aqueles que trabalham aí em alguma área, e aí enaltece aquilo que tem, que vai trazer muitas vantagens, e é uma mentira, não vai acontecer. Alguém que se supervaloriza, porque eu sou isso, eu sou bom nessa área, e quando é na hora não é nada de bom naquela área. Eu sou especialista na área X, na área Y, mas está mentindo, exagerando. A mentira por comodidade, né? Mentira por comodidade. Alguém te procura e tenta agendar com você algo para ser realizado em tal dia, e você tem um compromisso, mas você não conta que tem um compromisso. Você deixa só para desmarcar no dia, você desmarca e você nem conta o outro compromisso que tinha, porque se você contar o compromisso que tinha, aquela pessoa vai se sentir desvalorizada, né? A pessoa vai se sentir depreciada. Se eu contar que eu não vou na casa dela nesse dia, porque eu já tenho uma visita agendada na casa de outra pessoa, ela vai se sentir desvalorizada, depreciada. Não conta. Mentira por comodidade. Mentira maliciosa é mentira com a tendência de depreciar realmente o outro. Mentira compulsiva, aqui é uma doença também. Alguém que mente compulsivamente, não tem controle, mente por coisas simples. Já está ali o pecado, a pessoa mente, e a gente diz assim, meu Deus, mas mente na cara dura, né? Mente na cara dura, está tão claro. Você já viu alguém que está contando uma história e vai contando, aí você sabe que aquela história que a pessoa está contando não aconteceu com ela. Mentira compulsiva, mentira de negação. Eu criei uma outra realidade paralela. E eu nego a verdade. Mas Deus viu, Deus sabe qual é a verdade. Mas mesmo assim, eu nego sempre. Mentira de encobrimento. Eu conheço tal situação, mas é assim, é da minha família. Como que eu vou contar isso? Fale a verdade. Não encubra a mentira. Mentira de efeito, eu não lembro agora o que era mentira de efeito. A mentira intelectual, ela está muito ligada à mentira do exagero também. Sou eu tentando me enaltecer, que eu sou bom, que eu conheço, mas não é. E a mentira de conveniência também está ligada à mentira da comodidade. Percebam, em algum momento você deve ter mentido. Em algum momento nós falhamos. Não é à toa que a Bíblia fala que a língua é o quê? Quem sabe? Com a língua nós abençoamos, com a língua nós amaldiçoamos. Mas a língua é como se fosse um leme de um navio, né? Olha, como controlar o leme de um navio? Como ter o controle? Nós colocamos freios nas bocas do cavalo. Mas o quanto nós controlamos a nossa língua.
A mentira está relacionada com a nossa língua, com o que nós falamos. Levíticos 19:11, não mentireis, nem enganareis uns aos outros. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Decidi falar sobre a mentira, mas para que nós possamos perceber que o nosso Deus é o Deus da verdade. E a mentira está relacionada, a mentira faz oposição a Deus. A mentira nos distancia cada vez mais de Deus. Em Levítico 19:11, aqui é uma ordenança bíblica: não mentireis, nem enganareis uns aos outros. O pecado da mentira, ele é realmente como... Ele é um pecado que você vai se envolvendo cada vez mais, e como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Você contou uma mentira agora, e para que você não seja descoberto, talvez você vai ter que contar outra mentira, e outra mentira, e outra mentira. Alguém que cometeu um crime está envolvido no pecado da mentira, tentando esconder o crime que cometeu. Alguém que caiu em adultério está envolvido na mentira. Alguém que tirou o direito de outra pessoa cai no pecado da mentira. Deixando a mentira, nós somos ensinados a falar a verdade uns aos outros, porque a mentira ela traz consequências. E eu destaquei aqui 4 consequências da mentira. Você já deve lembrar, se olhando para essa imagem aqui, eu coloquei estrategicamente para isso, para que você continue pensando lá no princípio em Adão e Eva. A partir do momento que eles desobedecem a Deus, a partir do momento que eles cedem à mentira, ali a semente da mentira ali lançada, representada pela serpente, e eles pecam, eles estão agora separados de Deus. A morte entrou no mundo, entenda isso. A morte não estava no plano de Deus, não era desejo de Deus que o homem morresse. Não era desejo de Deus que o homem morresse. Mas o homem morre por causa do pecado. Por causa do pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Por consequência do pecado da mentira, muitos divórcios acontecem. Por consequência do pecado da mentira, muitos casamentos chegam ao fim, relacionamentos de amizade chegam ao fim, pessoas se distanciam por causa da mentira. Seja alguém que lançou uma mentira contra o outro, mas a mentira está ali. E há pessoas que dizem assim: eu vou morrer e vou levar comigo, eu não conto para ninguém, mas nós esquecemos que quando nós ocultamos o nosso pecado, nós sofremos. Provérbios 12:22, quem confessa os seus pecados alcança misericórdia. Quem confessa e abandona alcança misericórdia. A Bíblia diz que é quem confessa e abandona. Quando nós confessamos e deixamos de praticar aquele pecado, seja da mentira ou qualquer outro pecado, nós podemos caminhar mais leve, porque a mentira ela destrói. Além de separar, destrói a confiança, rompe relacionamentos, interfere na comunhão com o homem e Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, por favor. Apocalipse 21, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos. O lugar deles será aonde, irmãos? Misericórdia, né? Deixa eu te relembrar os outros pecados, para você não ficar só na mentira. Covardes, descrentes. Você já pensou que alguém que está na mentira e não quer contar a verdade, ele está ligado aqui também com a covardia, de pensar, mas se eu contar, vai vir mais problema. Covarde. Descrente. Ele não acredita
que contar a verdade é alcançar liberdade. Se a Bíblia diz que nós confessarmos as nossas culpas, nós seremos curados, então eu preciso lembrar disso. Vale a pena eu confessar. Eu vou alcançar cura, libertação, salvação. É a verdade que nos liberta. E a verdade tem um nome, a verdade se chama Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, e a vida. A verdade é uma pessoa também. Nós não estamos falando de uma ideologia ou de um conceito apenas. Mas é uma pessoa, é Jesus. E quanto mais eu conheço a verdade, eu estou sendo liberto. E em quantas áreas nós somos libertos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus? Porque você veio até a igreja, você levantou a mão, ou fez a sinal, colocando a mão no coração, nós oramos com você, te abençoamos, mas você volta para a sua casa, para a sua história, e você tem lutas, tem dificuldades, áreas que precisam ser tratadas. E talvez a mentira é uma área que Deus está tratando nessa noite para que você seja liberto. Amém? Mas eu preciso deixar o Espírito de Deus me purificar. Eu preciso me permitir ser limpo, ser purificado. Aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será um lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Pode voltar lá nos slides. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu dizia, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que eu seja um homem que fala a verdade, que eu seja um homem que caminha no temor do Senhor, que eu não tenha medo de falar a verdade, que eu não tenha medo de confessar as minhas culpas, que eu seja sincero, sincera, sem engano algum, que quando olharem para mim e apontarem o dedo e falarem de algum pecado meu, eu possa dizer assim, realmente eu pequei, ou eu pecava nessa área, mas hoje eu não peco mais, eu sou liberto em nome de Jesus. Eu tinha realmente problema nessa área, eu tinha problema na mentira, eu tinha problema no adultério, eu tinha problema na fornicação, eu tinha problema na imoralidade sexual, eu tinha problema com roubo, eu tinha problema sim, eu tinha problemas sérios de andar por aí e fazer os desejos do meu coração, mas hoje eu sou guiado pelo Espírito de Deus que habita em mim. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, e aí ele vai dizer assim para você, viu? Não adianta nada você contar a verdade, porque você vai contar a verdade, mas amanhã você vai cair nesse erro de novo. Não conte a verdade, porque se você contar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser desprezado. As pessoas não vão te amar mais. Se você contar a verdade, seu casamento vai ao fim. Já imaginou se talvez essa é a voz do inimigo na sua cabeça. Já imaginou se a sua esposa descobre o que você fez? Já imaginou se o seu pastor descobre o que você fez? Na verdade, quando essa mentira vir da sua cabeça, deve lembrar assim, Deus, que é a pessoa que mais me ama e se importa comigo, já viu e já sabe o que eu fiz. Então eu vou correr para Ele agora e me arrepender. Pedir perdão. Abandonar. Porque quem confessa e abandona, alcança a misericórdia. Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo de Deus, ele é chamado de Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. A verdade faz oposição à mentira. Nós não podemos falar que amamos a Deus e estamos praticando, estamos vivendo uma vida de mentirinha. Olha aquela mentirinha de conveniência, né? Acho que ninguém vai mentir hoje para mim quando sair do culto. Né? Eu vou ali para aquela porta, eu cumprimento as pessoas e pergunto assim, e aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem, como foi a semana? Foi bênção demais? Foi nada. Não foi bênção, não. Não foi bênção. Passou por uns apertos grandes, está passando por dificuldade, está desempregado,
está doente, está mal da vida, mas ele diz assim, está tudo bem. Você já parou para pensar? E eu não estou dizendo que você tem que viver na autocomiseração, se fazendo de coitadinho, de coitadinha, para dizer assim, não, mas assim, que eu vou falar, se eu for falar, vão ficar achando que eu sou coitadinho, coitadinha. Não, mas falar a verdade. Você pode dizer assim, olha, eu passei por umas lutas desafiadoras nessa semana, mas com a graça de Deus eu estou de pé. Você já não mentiu? Essa semana passei por situações que não gostaria de passar, mas as orações têm me sustentado. Já tem até pensei, eu lembrei de uma pessoa que um dia chegou comigo assim, pastor, eu já pensei em desistir algumas vezes, mas pela graça de Deus eu estou aqui ainda hoje. Quando eu ouvi, o que eu pensei, graças a Deus que essa pessoa teve coragem de me dizer isso, porque aí eu posso tentar ajudar, eu posso estender a mão. Muitas pessoas cometem suicídio porque não tem mais esperança. Você sabia disso? O que faz as pessoas cometerem suicídio é a falta de esperança. Ela não tem mais expectativa. Nada vai mudar. A solução, acha que a solução é a morte, é desaparecer. Peça ajuda. Não sofra sozinho. Se está passando por alguma dificuldade, precisa de apoio, peça ajuda. Eu lembro que no início do ministério, eu e Cláudia já trabalhávamos com casais. E um dia uma jovem chegou conosco para conversar e disse, eu fui a um médico e eu fui diagnosticada com HIV. Nós nos abraçamos, nós choramos juntos, oramos com ela, e ela dizia assim, e agora? Eu conto ou não conto para o meu marido? E o que vocês acham que nós aconselhamos ela? A contar. Nós também estávamos preocupados e pensávamos como é que vai ser, como é que ele vai reagir. Nós não sabíamos como ele ia reagir, mas nós nos propomos, nós queremos estar com você, com vocês, para contar, para ajudar. Vamos caminhar junto. Ela contou, ele sofreu bastante, chorou, claro, né? Se sentiu ferido, embora eles entendessem que a situação havia acontecido antes do casamento, e ela carregava aquela culpa. Ela dizia assim, mas eu sou culpado, eu sou culpado. Mas a gente viu naquele casamento que ia acontecer o que a Bíblia fala, que o amor ele cobre uma multidão de pecados. O perdão. Ele amava, ele decidiu continuar caminhando com ela, ele perdoá-la, ele não contraiu também. Eles, pela graça de Deus, bondade do Senhor, estão casados até os dias de hoje, estão juntos. Mas a gente viu a graça de Deus alcançando. E ela precisava se cuidar, ela precisava se tratar. E cada vez mais nós adoecemos quando nós escolhemos usar a máscara da hipocrisia, pensando que o que importa é só Deus que sabe da minha história e ninguém mais precisa saber da minha história. Nós tratamos o caso com a igreja com muito amor, com muita misericórdia, né? A igreja tratou daquela família com muito amor, com muita misericórdia. Nós nunca pedimos a ela e orientamos ela, você precisa ir lá na frente da igreja, contar de púlpito para ninguém a sua história. A gente nunca fez essa orientação para ela, mas nós falamos, você vai precisar caminhar na verdade, né? E quando alguém vir conversar com você, escolha sempre falar a verdade. Sabe, irmão, olhe para mim aqui agora, não dorme agora não, olha para mim, né? Fale a verdade. Escolha honrar a Deus. Quando você fala a verdade, não há nenhuma condenação sobre você em nome de Jesus. A Bíblia diz, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Contar a verdade é libertador. Você é liberto.
E aí a gente pensa assim, mas será mesmo? Será mesmo? Então quero te dar aqui alguns conselhos. Alguns conselhos para que você possa vencer a mentira. Confesse. Confesse a Deus que você mentiu. Fale para Deus. Se tem algo que você precisa resolver com o seu próximo, com o seu cônjuge, com o seu filho, com um amigo, com o irmão, procure ele. Procure ela para conversar. Romanos 12, 2. Para vencer a mentira, você precisa ter uma mente renovada. A minha mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque aí sim você vai provar e vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sabe o que acontece? Nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas vivendo na mentira. Vivendo na mentira. Um marido ou uma esposa que está preso no cativeiro aí da pornografia, não consegue ter uma vida conjugal saudável mais, um relacionamento sexual saudável, está preso. Peça ajuda, diga: estou com problemas nessa área. Peça ajuda. Está com problema? Procure um profissional da área da saúde que possa te ajudar. Procure alguém. Conte, fale. Fale para Deus, confesse a Deus. Diga para Deus: Deus, eu não sei quem eu vou procurar. E Ele vai te dar a direção. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te ajudarem nessa caminhada. Deus não nos desampara. É promessa. Vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de... Eu brinco, né, às vezes com as pessoas. Eu digo para elas assim: vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem. Viu? Agora imagina, eu sou diferente de Deus, gente. Deus, Ele está acessível a você em todo momento. Naquele momento da angústia, naquele momento da tentação, da provação, Deus está acessível para te socorrer. Você quer vencer a mentira? Busque frutificar. Busque o fruto do Espírito. O Espírito de Deus já habita em você. Está apagadinho, é isso. Talvez seja apagado por causa do pecado. Talvez você tenha deixado aí, o Espírito de Deus não está conseguindo transbordar na sua vida por causa da mentira. Busque viver, andar em Espírito. Fale sempre a verdade. Agora entenda isso. Agora pense sobre isso, né? Um pastor, ele está me dando conselho, então hoje eu vou chegar em casa e eu vou falar toda a verdade, né? Vou contar toda a verdade. Amém? Deus está te dando a direção. Fale a verdade, mas fale a verdade com amor. Fale a verdade com amor. Irmãos, né? Eu vou falar da minha realidade, né? Talvez a sua seja diferente da minha, né? Mas você vai procurar a sua esposa. Você vai contar para ela algo que aconteceu há 10 anos atrás, para ela como se tivesse acontecido hoje. A lembrança, o sentimento que ela vai ter é como se tivesse acontecido hoje. E aí você talvez pense assim: então eu não vou contar nada. Mas conte. Conte. Conte, porque vai ser importante para que vocês possam crescer na intimidade e desfrutarem da paz de Deus, que não existe engano algum. Eu lembro que ainda pouco antes do casamento, eu disse para ela assim: eu preciso te contar todas as minhas mazelas, os meus pecados, os meus fracassos, os meus erros. E ela olhou assim para mim. Vocês sabem que Cláudio me chama só de príncipe, né? Aí ela disse assim para mim: príncipe, eu não acredito que você fez isso. Aí naquela hora eu caí do cavalo, irmão, sabe? Naquela hora eu pensei assim: ela está me enxergando como um cavalo agora, né? Eu não sou mais o príncipe, né? E ela ficou assim me olhando, disse assim: é sério? Eu disse: poxa, porque você, príncipe, não sei o quê. E aí, é uma tendência minha, né? Aí eu peguei e disse para ela assim: eu sei que eu não sou bom mesmo, né? Eu não sou um príncipe. Ela disse assim: não, eu amo você, nossa, mas assim, eu não esperava. Mas só que aí eu contei, eu disse assim: agora me conta toda a sua vida. Me conta se tem alguma coisa de ruim aí também que você fez. Mas sabe o que acontece? Nós geralmente não queremos contar.
Nós procuramos nos proteger, nós achamos que mentir é se proteger. E, irmãos, mentir é dar lugar ao inimigo. Mentir é dar lugar ao inimigo. E o cristão deve ser alguém cuja palavra seja mais confiável do que contratos. Vamos ler juntos? O cristão teve uma época que era assim, né? Chegou no mercado, ele é cristão, não, para ele pode vender. Ele é pastor, não, para ele pode. Irmãos, eu passei 17 anos trabalhando em instituições financeiras, mas quando chegava alguém que era pastor, eu dizia assim, vamos avaliar mais a situação. Vamos avaliar melhor esse documento aí. Pede dele o imposto de renda, vamos ver se tem bens aí em nome, vamos ver como é que é, porque infelizmente existem muitos usando o nome de Cristo ou o nome de cristão, de evangélico, para roubar. E por causa desses, nós sofremos as consequências. Mas nós devemos ser alguém cuja nossa palavra é confiável. Alguém que fala a verdade. Não sei se você se relaciona com pessoas assim, mas eu conheço algumas pessoas que eu digo assim, que quando vem conversar comigo, eu digo, a pessoa fala a verdade. Você percebe que a pessoa está falando a verdade. Alguém que chega sem reservas e te fala a verdade. A verdade, ela pode até doer, mas é a verdade. E nós não devemos ocultar a verdade. Deus nos chamou para caminharmos na verdade. Deus nos chamou para sermos luz em meio às trevas. Então, para você ser luz em meio às trevas, você precisa viver e falar a verdade. E aí eu quero encerrar te dando alguns conselhos. O Ministério de Louvor pode vir até aqui à frente. Quero te dar alguns conselhos. Você tem uma profissão. E no exercício da sua profissão, você deve escolher sempre falar a verdade. Você está casado, fale a verdade. Se você exercitar a verdade em coisas pequenas do dia a dia, da mesma forma serão em assuntos mais delicados. Escolha falar a verdade sempre. Às vezes, talvez em coisas simples do dia a dia, você já tem uma tendência em tropeçar. Troque a mentira pela verdade. Escolha confiar em Deus. Descansar em Deus. Na certeza de que Ele te vê. Ele te conhece. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você entendeu a mensagem nessa noite? Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E se nós somos filhos de Deus, nós vivemos como Jesus viveu, nós agimos como Ele agiu, nós escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus sobre todas as coisas. E se porventura você tem caminhado até aqui, tem fracassado, errou o alvo, está rendido, você tem situações. Eu quero orar por você nessa noite. Você que deseja entregar o seu coração a Ele, coloque a mão no seu coração como um sinal. Você que deseja confessar diante do Senhor, Senhor, eu errei, eu já ocultei, menti, eu tropecei no falar. Coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você e por você. Amém,
Amém. Amém. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Mas coloque a mão no seu coração como sinal da sua decisão. Eu quero falar a verdade. Eu quero caminhar na verdade a partir de hoje. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo reunido. Homens e mulheres que percebem suas imperfeições, que reconhecem as suas culpas, as suas falhas. Mas hoje nós lançamos sobre o Senhor todo o fardo do nosso pecado. Lançamos sobre o Senhor os nossos pecados. Reconhecemos, Deus, que mentir não é certo. Mentir nos distancia do Senhor. Mentir é um sinal de que nós não confiamos no Senhor. Mentir é um sinal de que o nosso coração, a nossa mente está distante do Senhor. Mas a partir de hoje nós escolhemos caminhar na verdade. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos fracassos. Perdoa, Senhor, quando nós mentimos por conveniência, por omissão, quando nós mentimos no exagero, quando nós mentimos porque buscamos o nosso interesse apenas, quando nós mentimos e enganamos pessoas, depreciamos pessoas. Perdoa, Pai, quando nós não olhamos para o Senhor como deveríamos olhar, quando não reconhecemos que o Senhor está vendo todas as situações e nos preocupamos mais com o que os outros estão vendo do que com o Senhor que nos vê. Perdoa-nos, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Há homens e mulheres que estão decididos a caminhar na verdade aqui e que fazem um sinal colocando a mão nos seus corações, Pai. A cada um dos meus irmãos, dá a eles o espírito da verdade, dá a eles a consciência e a certeza de que a decisão que eles estão tomando agora é o melhor e que o Senhor estará com eles quando eles contarem a verdade, quando eles confessarem suas culpas uns aos outros. Pai, nos abençoa como igreja sincera, que sejamos uma igreja que não manipula a verdade, uma igreja que distorce a verdade, mas que sejamos uma igreja sincera em anunciar a tua palavra. Sabemos que a verdade muitas vezes dói, mas ela é necessária para que sejamos tratados, renovados e restaurados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que cada palavra aqui lançada, que cada semente lançada nessa noite, tome lugar nos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, nome que é sobre todo nome, o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Pode chamar as professoras lá do Kids. Já foram chamadas? Kids? Já? Chamem o Kids. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Você ouviu a mensagem nessa noite? E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, foi estudo, né? Nossa, há 3 domingos atrás, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto cantamos essa canção, eu acredito que você já se avaliou agora, porque foi dado espaço para você. Se você está em comunhão com Deus, você está vivendo em comunhão com o Senhor, está envolvido naquilo que Deus tem te chamado para fazer, está desfrutando da paz de Deus que excede todo entendimento, já passou pelo batismo, já é batizado, já é nova criatura em Cristo Jesus, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Fique de pé, enquanto nós cantamos. Você que já passou pelo batismo, está em comunhão com o Senhor, venha pegar os elementos aqui na frente, enquanto cantamos.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aquele que morreu na cruz em nosso lugar, ele está em nosso meio, porque o Espírito de Deus habita em nós hoje. Os elementos que estão em nossas mãos, eles apenas representam o corpo, o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Esse pão aqui, ele apenas simboliza, ele não tem poder para curar, para salvar, para libertar, nada disso. É apenas um símbolo. Da mesma forma, o suco de uva, que representa o vinho, também não tem poder. Mas em Cristo habita todo o poder. E é nele que a nossa confiança deve estar. Todos pegaram os elementos, pão e vinho? Todos? Amém? Aqui também? E aqui, pastor Levi, por favor, do meu lado. Subiram todos? Do 15? Aqui está. Porque o Senhor foi traído. Porque o Senhor Jesus na noite foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, em memória de Cristo. Comamos o pão. Senhor, obrigado pelo teu corpo que foi transgredido na cruz do Calvário. Nós nos constrangemos, Senhor, porque sabemos que aquela cruz era para cada um de nós.
Nós sabemos que o sacrifício que o Senhor cumpriu na cruz foi por amor. O Senhor tomou o nosso lugar, aquele lugar era nosso. Nós agradecemos, somos gratos, nos constrangemos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor não nos tem tratado segundo a nossa performance. O Senhor não nos trata segundo consonante aos nossos pecados. O Senhor é rico em amar, o Senhor é rico em se entregar. Nós te engrandecemos, porque a nossa vida tomou outro curso, porque nós temos vida eterna, por causa do sacrifício que o Senhor fez no nosso lugar. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Filho, nós te adoramos, Cristo, e nós queremos viver para Ti, cada dia mais e mais, fazer com que essa verdade entre no nosso coração e que a gente possa corresponder a esse amor, viver uma vida digna diante do Senhor, digna do sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Da mesma forma, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Bebamos o cálice. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a volta de Cristo. Jesus Cristo voltará, amém? Cantemos aleluia! Cantemos todos juntos assim. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sim, Senhor, nos alegramos em saber que o Senhor ressuscitou, que estás assentado à destra do trono de Deus reinando, mas que também habitas em nós por meio do Teu Espírito. Nos alegramos em saber que por meio da Tua morte recebemos vida abundante. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor provado, demonstrado por nós. Senhor, nós agradecemos por esse tempo tão bom de comunhão, tempo que relembramos o Teu sacrifício naquela cruz, mas Te pedimos também, não nos deixa esquecer em cada dia, em cada momento, quem somos e a quem pertencemos. Somos filhos do Senhor, filhos de Deus, pertencemos ao Senhor, que possamos exercer a nossa identidade em Cristo Jesus até o último dia, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, amém, amém. Você pode sentar-se.
Obrigado, Ministério de Louvor. Deus os abençoe poderosamente. E eu quero orar agora, encerrando o culto nessa noite e te abençoando. Então estende as mãos, feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, que eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado. Obrigado pelo bom tempo juntos. Obrigado pelo tempo de louvor, de adoração. Obrigado por tudo que podemos realizar juntos nesse lugar. Agora os meus irmãos voltarão às suas casas, mas não voltarão sozinhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do amado e doce Espírito Santo, esteja sobre cada família e sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 minuto de oração silenciosa, você pode sair do seu lugar. Deus te abençoe.